Opa, tudo bom? Nessa aula nós vamos ver a modelagem de processos de negócio com a notação BPMN. Então eu quero aqui conversar contigo e te dar orientações para você se dar bem na parte mais cobrada no exame de certificação OCEB 2, que é a notação BPMN. Em primeiro lugar, não tem outra forma de você se sair bem na notação BPMN a não ser você praticar. Praticar significa fazer muitos exercícios. Aqui na plataforma você encontra vários exercícios. Se você não praticar e não mandar os exercícios para que eu possa corrigir para você, você não vai conseguir simplesmente apenas entender para que serve o que são cada um dos elementos. Você precisa realmente utilizá-los na prática. Então tem que fazer os exercícios, mandar para mim e eu vou te devolver eles corrigidos, tá bom? Se você precisar de mais exercícios, tem problema não, fala comigo, eu te mando, tá bom? Mas vamos lá, dentro desse assunto modelagem de processos utilizando o BPMN, é importante que você entenda, por exemplo, BPMN, a gente hoje está na versão 2.0 e existem várias diferenças, né? Nós vimos, por exemplo, que nós temos as atividades do tipo subprocesso e tarefa, nós vimos os variados tipos de gateway. Então, isso aqui você precisa saber utilizar. Você tem que bater o olho e saber para que funciona ou como funciona aquele gateway, tanto na divergência quanto na convergência, tá bom? Por quê? O exame ele não vai te dar muito tempo para você pensar, poxa, será que esse gateway aqui funciona assim ou funciona assado? Não, você não vai ter tempo. Por isso que você tem que praticar. Faz muitos exercícios de modelagem de processos com BPMN. Só assim você vai saber realmente utilizar os gateways na prática. E é só na prática que você vai descobrir, por exemplo, que um certo gateway combinado com outro gateway não vai dar certo, tá bom? Então tem que praticar, não tem outro jeito, tá bom? Então pratica principalmente os três gateways principais, o gateway paralelo, o gateway shore e o gateway OR, tá bom? Tem que saber, isso tem que estar no sangue, tá bom? Piscinas e raias. Lembra, uma piscina ela é um container para um processo. E as raias, elas são utilizadas para dividir o quê? Para representar papéis ou unidades organizacionais. É uma boa prática não botar o cliente dentro da piscina, mas sim fora da piscina, tá bom? Criar uma piscina só para representar o cliente, tá bom? Depois nós vimos dos gateways os tipos de tarefa, vimos o fluxo de sequência. Fluxo de sequência não pode cruzar piscina, tá bom? O fluxo de sequência é aquela famosa seta que dita a ordem dos acontecimentos, a ordem que as atividades e os elementos acontecem, tá bom? Ele não pode começar numa piscina e cruzar com outra piscina. Nós só utilizamos o fluxo de mensagem para demonstrar comunicação entre processos, ou seja, entre as piscinas. Agora, fluxo de sequência, que é aquela seta sólida, só utilizamos dentro de uma piscina, tá bom? Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Vamos lá. Mais alguns assuntos muito importantes que você não pode deixar de saber aqui, tá bom? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? É importante que você, por exemplo, saiba diferenciar alguns tipos de tarefa. Então, por exemplo, você tem tarefas manuais e tarefas automáticas. Então você precisa conhecer essas diferentes tipos de tarefas, tá? Combinação de gateway. Combinação de gateway é fundamental para que você se saia bem no exame, tá? O gateway inclusivo, o gateway exclusivo. Os eventos, lembra dos eventos? Evento de início, evento intermediário e evento fim. Lembra que o evento de início ele marca o início de um processo e o evento de fim marca o fim. E os intermediários
eles ocorrem entre o evento de início e fim. E eles dizem algo que acontece no meio do processo, tá bom? Então guarda isso e pratica bastante, bastante mesmo. Uma piscina, ela é um container de um processo, e as raias, elas são utilizadas para quê? Para dividir e mostrar os papéis e as unidades organizacionais, departamentos, tá bom? Não tem problema de você desenhar deitado ou em pé as piscinas e raias, tá bom? Agora, é um padrão de mercado desenhar deitado. Se você encontrar em pé, não está errado no exame não, tá bom? Fluxo de mensagem. Para que a gente utiliza fluxo de mensagem? Primeiro, fluxo de mensagem, que é aquela seta tracejada, ela não determina a ordem dos acontecimentos. Então você não pode ter uma atividade, utilizar o fluxo de mensagem e a outra atividade, para indicar que primeiro essa tarefa acontece, depois essa. Para isso, você não usa fluxo de mensagem, você usa o quê? Fluxo de sequência, tá bom? Fluxo de mensagem é para você demonstrar comunicação entre processos ou entre um processo e uma entidade externa que a gente representa através de uma piscina. E às vezes essa piscina não tem nada dentro. A gente bota uma piscina só para representar o cliente com nada dentro. É o que a gente chama de caixa preta, tá bom? Então, muito cuidado com isso, porque isso geralmente cai no exame, tá sempre te testando, para saber se você sabe fazer um bom uso do fluxo de mensagem, do fluxo de sequência. Combinado? Então, fica atento a isso. A anotação textual é uma descrição textual que você pode conectar com os diferentes elementos, tá bom? Você pode utilizar a anotação para descrever qualquer coisa, praticamente qualquer coisa, em um modelo utilizando a anotação BPMN. Você também tem, lembra disso, os objetos de dados e os bancos de dados. Qual é a diferença? O objeto de dados, que é representado por aquela folha com a orelha dobrada, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para dados temporários. Lembra disso? E o database, ou melhor, o banco de dados, né? O banco de dados, que a gente chama aqui de armazém de dados. Armazém de dados são os dados persistidos. São aqueles dados que, por exemplo, está numa pilha de papel, está num banco de dados da empresa, no Oracle, no SQL Server ou assim por diante. Já o objeto de dados, que é aquela folha com a orelha dobrada, é algo temporário, é algo que só está disponível para aquela instância de dados. Tá bom? Guarda isso. Guarda isso, é muito importante. Então, a minha dica aqui para você se sair bem, para você conhecer os elementos e saber como que utiliza, porque no exame não vai adiantar você saber que o elemento caixinha é uma atividade e que uma atividade é uma ação executada por alguém dentro da organização. Não é isso. Você precisa realmente saber como é que utiliza a atividade, tá bom? Bem, pratique bastante a anotação BPMN e você só tem uma única forma de você fazer isso. Faça muitos exercícios. Utilize os exercícios aqui na plataforma, faça eles, submeta-os na plataforma para que eu possa corrigir e dar, então, os meus comentários e aquilo que você precisa melhorar. Combinado? Um grande abraço.